Não especifique cavas nos teus projetos de cozinha antes de assistir esse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Bruna Caldati, sou arquiteta, sou especialista em projetos de marcenaria. Eu ensino você, que é arquiteto, designer de interiores, a detalhar os teus projetos de marcenaria de forma completa e sem erros e ter segurança para projetar, mesmo que você ainda não tenha projetos executados. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre puxador cava em projetos de cozinha. Será que pode? Será que não pode? Já me conta aqui nos comentários do vídeo. Você já ouviu de algum fornecedor ou ali falando para o teu cliente que não pode usar cava em cozinha e que para isso talvez ele não vai dar garantia no mobiliário? Calma, se você aceitou isso é porque você não tinha segurança ou então porque talvez você não especificou da forma correta a cava do puxador aí no teu projeto de cozinha. Eu sei que muitas vezes você deve baixar algum tipo de template pronto ou qualquer coisa nesse sentido que tenha algum detalhe de puxador cava. E aí simplesmente você foi lá, copiou aquele puxador, aquele detalhe e colocou no teu projeto ou só especificou puxador cava. Mas agora eu vou te mostrar que existem N tipos de puxador cava, que nesse vídeo eu não vou te explicar cada um deles. Se talvez você queira um vídeo falando sobre cada um desse tipo de puxador, me pede aqui nos comentários. Aqui eu tenho um exemplo de uma cava dupla. Para que situação que a gente vai usar esse tipo de cava? Já aqui eu tenho uma cava esculpida. Aqui eu tenho um outro exemplo de cava que pode ser esculpida ou não, porém uma cava parcial. Aqui nesse outro mostruário, eu tenho um exemplo de uma cava que tem um ângulo de 45 graus e uma cava que tem um ângulo de 30 graus. E por fim, eu tenho uma cava chanfro. Você consegue ver a diferença entre o puxador cava chanfro e o puxador cava esculpida? Pois é, os dois são puxadores cava. Porém, se você simplesmente especificar puxador cava no teu projeto, talvez a marcenaria, se eles não criarem nem algum tipo de objeção ou algo nesse sentido, eles podem entregar essa cava aqui. E essa cava não é a ideal para projetos de cozinha. Por quê? Essa cava ela é feita com... A gente vai ter uma chapa de MDF de 18 milímetros e aqui vai ser feito um recorte retirando parte desse MDF. Essa parte aqui vai receber o acabamento fitado e essa parte aqui do meio também. E aí o que acontece? Se não estiver muito bem impermeabilizada, essa parte aqui, ó, da cava, pode ser uma área de fácil acúmulo de água. Então, o cliente vai talvez estar utilizando essa cozinha com a mão molhada ou algo nesse sentido, vai colocar a mãozinha dele aqui e aí vai poder acumular água e isso vai poder comprometer aqui essa estrutura dessa cava. Além disso, esse puxador faz com que a gente fique com essa pega, esse espaço aqui, ó, um pouco pequeno. Diferente de uma cava chanfro, que é uma cava em que a gente tem uma chapa de MDF que recebe esse ângulo aqui em 45, em 30 graus. Nesse caso, veja que a gente tem uma partezinha reta e depois só que iniciou o ângulo, e é essa cava que você vai usar nos teus projetos de cozinha. Por quê? Porque no momento em que eu tenho essa cava lá, fixo no móvel, a gente vai ter uma abinha que vai ficar fixa lá, e aqui a gente vai ter o meu puxador, a minha gaveta. Imagine que eu tô abrindo essa porta. Se eu tô com a mão molhada, eu vou pegar aqui e eu não vou ter nenhuma área de acúmulo de água. Por quê? Porque aqui a gente não vai ter nada fixo. Eu vou te mostrar num exemplo. Dá uma olhada aqui. Tá vendo aqui que a gente tem N gavetas, portas, gavetões, gavetinhas, justamente utilizando o puxador cava chanfro. E aqui tem um exemplo dessa porta aberta, dessa gaveta, na verdade, um pouco aberta. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, um detalhe? Então, o que eu vou ter aqui nesse projeto? Eu vou ter o meu tampo, ou então eu vou ter o meu engrosso e depois vai vir esse tampo, enfim. E embaixo a gente vai ter o que a gente chama de aba fixa, que é uma aba que vai ficar fixa no móvel, uma régua que vai ficar ali fixa no móvel justamente para dar esse espaçamento para você conseguir colocar a mão e abrir essa gaveta. E aqui eu tenho a frente da minha gaveta, da porta, que vai receber esse recorte para ter esse puxador cava. E por que eu tô te falando isso? Se você simplesmente for lá e especificar puxador cava, talvez o cliente entenda, o fornecedor entenda que vai ser essa cava aqui. Mas na verdade a cava ideal para você usar em projeto de cozinha é essa. Mas vale te falar.
Eu, Bruna, tenho puxador cava na minha cozinha, eu adoro, eu acho que fica muito mais minimalista, fica super interessante. A não ser que a gente use um puxador de perfil muito específico, que seja bonito, que tenha um acabamento elegante também, a gente também pode usar aqui o puxador cava. Só que qual é a questão? Se você utilizar ali uma corrediça que tem amortecedor ou algo nesse sentido, é sempre válido conversar com o cliente, porque quando a gente está falando de uma corrediça com amortecedor, no momento em que a gente vai abrir essa gaveta, a gente tem uma força ali até a gente conseguir abrir um pouquinho ela. Esse início, a gaveta é um pouquinho pesada para puxar. E o puxador cava, pelo ângulo de fato, não é nem por ser cava na marcenaria, poderia ser uma cava feita com perfil, enfim, qualquer coisa nesse sentido, faz com que a gente tenha uma pega não tão facilitada quanto talvez um puxador que a gente consiga de fato segurar com as duas mãos ou algo nesse sentido. Mas assim, eu vou te falar, eu tenho na minha cozinha, eu super uso. O que tem que tomar mais cuidado é justamente na hora de abrir essas gavetas que tem ali esse amortecedor nas corrediças. E aí, isso é impossível? Isso faz com que seja impossível você utilizar o puxador cava em cozinha? De forma nenhuma. Você pode sim usar. O que você só precisa ter é segurança de que você especificou a cava correta, de que você especificou, detalhou, de que você tem essa segurança de que sim, você especificou ali da maneira certa, que não tem nenhum erro no teu projeto, ter esse alinhamento de expectativas com o cliente, para que talvez o cliente não chegue lá depois com essa cozinha toda executada e, poxa, não ficou tão bom, tá difícil para abrir a gaveta e agora a corrediça não tem culpa disso, tá? A corrediça com amortecedor, ela é um pouquinho mais difícil de abrir nesse início, assim, no momento que você abre poucos centímetros dela, depois ela vem sozinha, mas nesse início ela tem ali esse peso, né, para abertura é normal. Mas além disso, você também pode usar nos teus projetos um puxador de alumínio que tem um acabamento de cava. Eu vou te mostrar. É claro que a questão da ergonomia vai ser igual quando a gente está falando de um puxador feito na própria marcenaria ou então de um puxador como esse aqui, que é um puxador de perfil de alumínio, que tem ali esse acabamento cava. Só que qual é a diferença dele? Ele vai ser encaixado aqui, digamos, vai ter o recorte certinho, né, nessa chapa de MDF. E aí, quando a gente vê de frente, eu só consigo observar aqui essa partezinha do alumínio e essa partezinha de cima. Aqui dentro dele, a gente consegue fitar da mesma cor ou de alguma cor diferente. Eu vou te falar. Se vou usar cava, se tem essa questão de ter essa ergonomia um pouquinho, né, mais dificultada ali até devido à situação das corrediças com amortecedor, eu prefiro usar a cava somente na própria marcenaria. Além disso, isso faz com que a marcenaria ali, o custo, o investimento que o cliente vai fazer, fique até mesmo mais em conta, porque a gente não vai ter nenhum puxador sendo feito ali. É claro que talvez para o fornecedor, aquele que faz sempre as mesmas coisas, talvez ele não queira fazer algo personalizado, que ele vai precisar cortar ali essa cava, que ele vai precisar fitar, dar esse acabamento, mas aí talvez esse nem seja o fornecedor ideal para você trabalhar aí nos teus projetos, concorda? E agora que você já assistiu esse vídeo, já sabe como especificar qual é a cava ideal para o teu projeto de cozinha, você vai me contar aqui nos comentários se você já teve essa situação de algum fornecedor falar para você que não podia usar puxador cava em cozinha e aí você acabou abrindo mão, mudou o teu projeto, me conta aí alguma história, se agora com esse vídeo você já sente segurança, já sente que você consegue realmente, se algum outro fornecedor vier falar alguma coisa nesse sentido para você, se você tem segurança de falar, não, eu especifiquei da forma correta. Talvez, se você está acostumado a usar a cava de outro jeito aí nas tuas execuções, nos outros projetos, veja que no meu detalhamento tá lá especificado da forma correta. Se você quer aprender tudo sobre detalhamento de marcenaria, já me siga nos outros canais, já se inscreve aqui no meu canal do YouTube também, para você sempre receber conteúdos como esse.